nós possamos ouvir atentamente a palavra do Senhor. E para isso eu convido então a todos os queridos a abrirem as suas Bíblias, a vocês que se encontram em suas casas também é importantíssimo que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, onde lerei os 13 primeiros versículos e peço que todos os irmãos e irmãs também acompanhem essa leitura. E convido também a todos a se colocarem mais uma vez em pé, em reverência à palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou no pináculo do templo. E disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Que as palavras que procederem agora dos meus lábios e que o meditar do meu coração seja agradável ao Senhor, rocha minha e redentor meu. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Nas últimas 2 vezes que estive com os irmãos, trazendo a palavra do Senhor nesta igreja, eu li os textos escritos em Esdras e Neemias. E ali nós lembramos da importância do trabalho da igreja, trabalho dos irmãos e irmãs na presença do Senhor. E ali nós observamos que, devido a um afastamento do povo de Deus, eles foram levados cativos. E ali eles tiveram, depois de um determinado tempo, a necessidade de reconstruir o templo, que se deu com Zorobabel. Tiveram que reconstruir a ordem litúrgica da igreja, que se deu com Esdras. E tiveram que reconstruir os muros de Jerusalém, que se deram com Neemias. E o texto nos diz que antes de Jesus iniciar então o seu ministério, ele sai para o deserto a fim de buscar a presença do Pai. E que esses 4 momentos têm em comum? Que todos eles jejuaram antes de realizarem a obra do Senhor. Portanto, o tema para a nossa meditação desta noite é: obtendo a vitória em meio às tentações. Obtendo a vitória em meio às tentações. Portanto, queridos irmãos e irmãs, se nós olharmos no capítulo anterior deste texto, ou seja, se nós olharmos no capítulo 3 de Lucas, nós vamos perceber ali que Jesus foi batizado. Jesus, ele esteve ali diante de João Batista para cumprir então a lei. E diz-nos o texto, lá no versículo de número 22, quando Jesus foi batizado, ouve-se então uma voz que o próprio Deus diz: tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo.
Portanto, a partir deste momento, a senha, ou seja, o início da igreja cristã, vem através do batismo de Jesus Cristo, quando ele recebe ali o Espírito do Pai, ou seja, o Espírito Santo de Deus. E todos nós, como igreja, precisamos juntos estarmos cheios, plenos do Espírito do Pai. Não é possível nós realizarmos a obra do Senhor sem que nós estejamos cheios deste Espírito. E estar cheio do Espírito significa estar completo, ou seja, fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nós venhamos a pregar esta palavra a todas as pessoas e que nós possamos transformar então a sociedade diante da palavra de Deus. E a igreja é chamada e a igreja tem então esta incumbência. Quando nós voltamos para o capítulo 4, e quando nós vamos então a partir do versículo 14 em diante, nós vamos perceber que Jesus, ao voltar do deserto, ao voltar da provação, ao voltar do seu preenchimento, ele então caminha ali na Galileia, e ali ele realiza muitas obras, muitos sinais, muitos prodígios. E mais à frente nos mostra que Jesus, ao retornar, ele também procura uma sinagoga, ou seja, ele procura uma igreja para falar às pessoas a respeito das palavras do Pai. Então esse texto vem falar conosco da necessidade de nós estarmos na presença do Senhor pleno, repletos com o Espírito Santo, para nós então vencermos as dificuldades que o mundo nos apresenta, e aqui depois juntos, como comunidade, como irmãos e irmãs, agradecermos e darmos o testemunho daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Portanto, quando nós retornamos ao texto, e aqui eu peço licença aos irmãos que eu vou estar lendo, e peço para os irmãos estarem também acompanhando passo a passo desta leitura. Então o texto nos diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, e ele volta do Jordão onde acabei de dizer, ao qual seguiu o seu batismo. E o mesmo Espírito o guiou no deserto durante 40 dias. E durante 40 dias o nosso Senhor foi tentado. Durante 40 dias, o inimigo tentou trabalhar na vida de Jesus com o propósito de destruí-lo, ou seja, de tirar do caminho do Pai. Não entendam, irmãos e irmãs, que pelo fato de eu dizer que eu sou cristão, pelo fato de dizer que eu sou filho de Deus, pelo fato de dizer que eu estou na igreja, que eu não sou tentado, que os irmãos e irmãs não são tentados. Ou seja, o inimigo nos tenta a todo momento para nos tirar da presença do Pai. E nós precisamos então estarmos cheios para nós vencermos estas tentações. Nós precisamos estar cheios do Espírito para sermos mais do que vitoriosos. E aqui nós percebemos então que Jesus, ele foi tentado em 3 aspectos de sua vida, e que também nós somos tentados. Então, no primeiro aspecto, a partir do versículo 3, então diz assim a palavra de Deus: disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Ou seja, o inimigo ataca Jesus Cristo no aspecto físico. 40 dias no deserto, 40 dias jejuando, 40 dias caminhando naquelas condições difíceis. Obviamente que existem momentos que vai ter as suas dificuldades físicas. E é justamente aí que o inimigo entra para retirar Jesus desta convicção, e retirar Jesus da presença do Pai. Diz então o texto que Jesus teve fome e o inimigo se apresentou: transforme essas pedras em pães. E este aspecto físico, nós somos tentados em todos os momentos. Se nós abrirmos a palavra de Deus, se nós formos lá para 1 Reis, capítulo de número 17, nós vamos ver ali aquele caso da viúva de Serepta.
Aquela mulher que estava sozinha ali com seu filho, passando dificuldades, passando fome, ela estava ali numa situação em total desespero, ao ponto dela pensar em tirar a vida dela e tirar a vida de seu filho. Mas o nosso Deus, Ele providencia então um homem. Esse homem nós conhecemos, Elias. E Elias foi até o encontro desta viúva. E ali, quando ele encontra com ela, quando ele enxerga ela dentro das condições que o Senhor colocou para ele, ele olha e diz para ela: me dá um pouco de água, estou com sede. A mulher serve. Também me dê um pouco de comida, porque também estou com fome. E naquele momento a mulher diz para ele: olha, eu não tenho comida, senão para esse momento, para mim e para o meu filho. Eu peguei aqui, uma porção de cavacos que estava na mão dela. Preparar para que eu e meu filho comamos e que nós venhamos a morrer. Mas o profeta diz para ela, Elias diz para ela: antes de você comer, faça um bocado, prepare um pouco e dê para mim, que eu estou com fome. Aquela mulher, naquele momento, ela vai e ela prepara o alimento e dá ao profeta, ao homem de Deus. E ele se alimenta. E diz-nos o texto que não só ele se alimenta, como a mulher e o filho também se alimentaram daquele alimento preparado. E ali, por causa desta obediência, esta mulher e seu filho tiveram alimentos por muitos outros dias, até a solução, até o momento deles serem resolvidos. Confiança em Deus. Elias ouviu a palavra de Deus e levou essa palavra àquela mulher ouviu a palavra de Deus, ela cumpriu aquela palavra, mesmo no primeiro momento não querendo, então obteve ali a vitória, e os dois tiveram alimento fartamente, mesmo no meio da crise, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das lutas. Porque disse o Senhor: nem só de pão o homem viverá. Nesse mesmo texto, diz um pouco mais à frente, que o filho desta viúva, ele adoeceu e veio a partir. E a mulher, desesperada, a mulher foi chorando, ela foi até o encontro novamente do profeta, do homem de Deus, chorando, porque o filho já não estava mais ali com ela. E ela vai e questiona, mas Elias, cheio do Espírito de Deus, vai até o encontro desse menino, e ali ele realiza outro milagre. Ou seja, tanto no aspecto físico, sendo ele de condições de saúde, ou seja, ele de condições materiais, o Senhor tem suprido a sua igreja, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, e nós precisamos crer nesta palavra. Portanto, a primeira tentação que Jesus obteve a vitória, foi exatamente no quesito físico. Aí nós partindo então para outro momento, a partir do versículo 5, o inimigo ele então mostra a Jesus, ele mostra ali todos os reinos do mundo, e disse-lhe então o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem quiser. Veja bem, Jesus ele está sendo assediado aqui, Jesus está sendo tentado nesse momento na questão financeira, na questão econômica. Quantos de nós temos dificuldades? Quantos de nós estamos padecendo, passando por problemas? Quantos de nós estão sem emprego? Quantos de nós, até mesmo empregado, está recebendo um salário muito abaixo que não dá para satisfazer toda a sua necessidade material do mês? Muitos. E o diabo vai e ele mostra para Jesus, ele fala para Jesus, e ele oferece para Jesus. Parece irônico, mas é a realidade. O diabo ele então oferece a Jesus a chave e a autoridade desses reinos. Nós não podemos esquecer lá na primeira epístola de João, capítulo 5, que nos diz que esse mundo jaz no
maligno. Então o inimigo ele tem força, o inimigo ele tem poder, e nós não podemos e nós não devemos brincar com ele. Nós devemos estar sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Não há outra forma. E aqui então nós remetemos também lá para o texto de Isaías, capítulo de número 36. Imaginem, Jerusalém, ela estava sitiada. O exército da Síria estava em volta da cidade. Não um dia, 2 dias, mas muitos meses, cercando e tirando toda entrada e saída de alimentos. Num dado momento, essa força iria romper. E eles estavam ali afrontando ao Deus de Israel, ao Deus de Judá, ao Deus nosso Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eles estavam ali em volta, eles estavam ali blasfemando, eles estavam ali diminuindo a capacidade econômica de Jerusalém, de Judá. Quando eles estavam ficando sufocados, o rei Ezequias, ele adentra o templo, ele vai buscar o Senhor e ele ora ao Senhor, pedindo força. E naquele momento, queridos irmãos e irmãs, o Senhor fala através do profeta Isaías, diz para o rei: Jerusalém não será tomado. Senaqueribe queria mais poder, mas ele não obteve a vitória em Jerusalém, porque todo o poder emana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós retornamos lá no livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 10, o rei Artaxerxes, quando ele libera então Esdras para retornar para Jerusalém, para restaurar o culto, ele escreve em sua carta: eu, o rei Artaxerxes, rei dos reis. Mas ele não sabia que naquele momento ele estava sendo usado pelo grande rei, que é o nosso Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Portanto, o inimigo então ele mostrou para Jesus: se prostrado me servires, te darei todo este reino. Mas o Senhor, ele também foi firme, e ele disse de uma forma muito clara: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Portanto, nós precisamos buscar o Senhor, independente do problema que nós estamos enfrentando nesses últimos dias. Nós precisamos buscar o Senhor, e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele foi tentado no aspecto físico, no aspecto econômico, e ele também foi tentado no aspecto espiritual. O inimigo não conseguindo atingir a Jesus Cristo, então ele caminha para este aspecto. Então ele diz assim, versículo 9: então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Portanto, Jesus, ele foi tentado espiritualmente, para que ele pudesse também, então, ter aí um grande desafio diante do Pai. Retornando à palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus em Jó, capítulo 2, nós vamos ver já ali da tragédia que ocorreu com Jó, da perda da sua saúde. Então o Jó também foi atingido no aspecto físico, ele teve a perda material, ele também foi atingido no aspecto econômico. E no terceiro quesito, a mulher de Jó olha para ele naquelas condições e disse: até quando você vai permanecer íntegro? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Olha que palavra que aquela mulher usou para o seu marido. E Jó, firme naquele momento, ele diz para sua esposa: você está doida? Como eu vou amaldiçoar? Como eu vou negar aquele que me sustentou até este momento?
Quando nós lemos a história da igreja, lá por volta do ano 86, Policarpo, bispo de Esmirna, ele foi amarrado em um determinado local, e ali as pessoas estavam à sua volta, ordenando que ele renegasse a sua fé. E naquele momento, eles iriam colocar fogo, e ele seria como foi, morto em uma fogueira. E naquele momento eles pediam para ele renegar a Jesus Cristo. E ele diz a seguinte frase: tenho servido ao meu Deus há 86 anos, e nenhum mal ele me fez. Como eu agora iria renegá-lo? Portanto, a igreja de Cristo Jesus tem passado dias difíceis na face da terra. A nossa igreja tem passado dias difíceis aqui nesta localidade. E nós precisamos entender que até aqui o Senhor tem nos ajudado, que até aqui o Senhor tem nos dado força, que até aqui o Senhor tem nos dado condições de nós vencermos todas as batalhas, inclusive nesta igreja, numa quarta-feira, no ano, se eu não me engano, de 2020, o nosso irmão presbítero Marcos trouxe, 2022, nosso irmão presbítero Marcos trouxe um estudo aqui na igreja, a respeito do livro de Samuel, e ele disse: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e isto tem ocorrido até hoje. O Senhor tem nos ajudado, então nós não podemos nos rebelar contra o Senhor. Ele é o nosso Deus, por isso os irmãos e irmãs, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, buscar a presença do Senhor, confiar no Senhor e colocar Ele acima de todas as coisas, para realizarmos o propósito que Ele tem nesta localidade, nesta cidade e neste bairro. Quantos de nós, aqui na igreja, nesta noite, em nossas casas, quantos de nós podemos dizer que nós não sofremos tentações nesses quesitos? Todos nós temos sofrido, temos problemas, temos dificuldades. Muitas vezes, muitos de nós, ao invés de buscar o Senhor para a resolução dos nossos problemas, para a resolução das nossas dificuldades, acabamos então nos afastando do Senhor. E isso está completamente errado. Então nós somos atacados fisicamente, nós somos atacados economicamente, nós somos atacados espiritualmente. E qual é a resposta? Como é que eu posso obter resposta e vitória então para vencer estas tentações? As 3 vezes Jesus Cristo nos mostrou, não sei se os irmãos prestaram atenção, entenderam, mas eu vou dizer agora, as 3 vezes o Senhor responde para o inimigo: está escrito, está em nossas mãos. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem colocado, com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos? Quando nós abrimos a palavra de Deus, retornando lá no profeta agora Oséias, no capítulo 4, o que o profeta diz ali? O meu povo. Quem é o povo de Deus? Sou eu. É cada um de nós que diz ser cristão, que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então o profeta diz: o meu povo será destruído por não conhecer a minha palavra. O profeta Isaías, no capítulo 5, ele diz a mesma coisa. O povo será destruído por não conhecer a palavra de Deus. E a pergunta que eu faço para os irmãos e irmãs nesta noite: como está a sua vida em relação à leitura da palavra de Deus? Eu fiquei extremamente feliz com o culto desta noite, e estou, quando acompanhei na liturgia desta noite. As irmãs vindo aqui à frente, e não é de propósito, é proposital. As irmãs vieram aqui à frente porque ontem nós comemoramos o Dia da Mulher. E nós agradecemos a Deus pela vida das irmãs que aqui se encontram, pela vida das irmãs que vieram ontem, pela vida de todas as irmãs que aqui não estão. Nós agradecemos a Deus pela vida das mulheres. E elas vieram aqui à frente, e todas fizeram uma bela leitura da palavra de Deus. E essa bela leitura que elas fizeram, todos nós precisamos levar para as nossas casas e também realizar em nossos lares. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu vou perguntar, mas os irmãos não precisam responder, mas respondam para si. Quantas vezes
nós já lemos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Muitas pessoas, eu vou dizer lá fora, já me disseram, nossa, mas ler a Bíblia é muito difícil, ela é muito grande, uma palavra que nós não compreendemos. Mas, para ler outras literaturas, é tranquilo. A palavra de Deus precisa ser lida em nossas casas. A palavra de Deus precisa ser lida no culto. E não somente lida, ela precisa ser entendida. Se os irmãos observaram, nós pegamos o texto de Jesus, na tentação de Jesus no deserto, e linkamos com o Antigo Testamento. Nós pegamos o texto em Reis, poderíamos pegar o texto em 2 Reis, poderíamos pegar em Gênesis, em todos os capítulos, em todos os livros. Nós vamos entender essa necessidade, as dificuldades que as pessoas passaram. Então nós precisamos estudar essa palavra, mas estudar verdadeiramente. Para concluir, Atos capítulo 8. Filipe pregou em Israel, e ali muitos se converteram. Inclusive um homem chamado Simão, e esse homem era mágico, e ele, ouvindo, ele passou a seguir Filipe. E esse despertamento ali em Israel, se tornou conhecido lá em Jerusalém, a ponto de Pedro também ir, e orar ali pelos irmãos, e os irmãos foram cheios também ali do Espírito Santo de Deus, e todos estavam vendo as maravilhas que estavam acontecendo ali naquela localidade. E aí esse homem, Simão Mágico, um homem que enganava muitas outras pessoas, ele chega para Pedro, sem conhecimento total da palavra de Deus, e oferece dinheiro para receber então também este poder, porque ele não conhecia a palavra de Deus. E Pedro o repreende severamente, e Pedro fala para aquele homem, você precisa se entender com Deus, porque você não conhece a palavra, e está fazendo uso errado desta palavra. Então, igreja, nós precisamos conhecer essa palavra. A palavra de Deus, ela me chama para estar aqui. Ela nos chama para nós estarmos preparados. Mas não é para ficar somente nas 4 paredes. A mesma palavra que me chama é a mesma palavra que me envia. Então, a igreja de Cristo Jesus precisa sair das 4 paredes e pregar as boas novas às pessoas que estão à nossa volta. E eu só consigo fazer isto cheio do Espírito Santo de Deus. Portanto, queridos irmãos, quer ser vitorioso, quer obter vitória em meio às tentações, busque ao Senhor. Se revista, se encha do Espírito Santo de Deus. E os irmãos vão perceber uma grande diferença, não somente na vida dos irmãos, mas também aqui, na casa de nosso Pai. Nós temos 2 trabalhos de evangelização que eu falei na última meditação. Nós temos o Pronove e nós temos trabalho com as crianças em Ribeirão Pires. Precisamos orar e nós precisamos fortalecer os nossos irmãos que estão à frente, as nossas irmãs que estão à frente no trabalho de evangelização e fortalecer-nos para que nós possamos ajudá-los da melhor forma possível. Como? Cheios, revestidos com o Espírito Santo de Deus. Portanto, eu convido nesse momento a todos os irmãos e irmãs estarem refletindo sobre estas palavras, e que nós possamos dar guarida às mesmas, e que nós possamos realizar a obra do nosso Senhor.